Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa contradição que parece fascinante. As leis sobre escravidão, escritas por uma das maiores mentes filosóficas da misericórdia, Maimonides, o Rambam. Vamos direto ao código dele para tentar entender como ele conciliava esses dois mundos. Para a gente entender o pensamento do Rambam, a gente precisa começar por aqui, com um dos seus princípios mais importantes, a ideia de que a misericórdia divina alcança toda a criação. É bom ter isso em mente, porque essa ideia é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. E isso, claro, nos leva à grande questão. Como é que esse princípio de misericórdia se encaixa num sistema de leis que, na prática, regulamentava a escravidão? É justamente essa tensão entre a ética e a lei que a gente vai explorar hoje. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na ferramenta jurídica mais fundamental para a liberdade, o documento de libertação. Esse aqui é o instrumento central, conhecido como Get Shit True. O objetivo dele era bem claro: criar um rompimento absoluto, total, nos laços legais. Era para não deixar nenhuma dúvida sobre o novo status da pessoa. E olha, a lei era super rigorosa com isso. A libertação tinha que ser completa, sem mas. Se um proprietário escrevesse um documento de liberdade, mas tentasse manter para si qualquer coisinha, tipo um pedaço de terra, pronto, o documento inteiro era invalidado. Ou seja, a liberdade não podia vir com asteriscos. E essa ideia de individualidade era levada ao pé da letra, sabe? A lei exigia um documento separado para cada pessoa. Não dava para fazer um único termo de soltura e libertar um grupo. Cada transição para a liberdade era um ato jurídico único, pessoal. Mas a liberdade não vinha só da boa vontade do proprietário, não. O Código do Rambam também tinha situações em que as próprias ações do proprietário, certas transgressões, já garantiam a libertação automática da pessoa. Vamos ver um exemplo bem marcante: a venda de uma pessoa escravizada para um não-judeu. Isso era visto como uma transgressão tão séria que a liberdade era ativada na mesma hora. Aí, o tribunal intervinha, não para conceder a liberdade, ela já tinha acontecido, mas para formalizar tudo. O tribunal obrigava o proprietário original a comprar a pessoa de volta só para poder emitir o documento oficial. Era um jeito de corrigir o erro e garantir que a liberdade fosse consolidada legalmente. E para garantir que essa regra fosse levada a sério, a penalidade era pesada. O ex-proprietário podia ser multado em até 10 vezes o valor original da pessoa para assegurar que ela fosse trazida de volta e libertada. Era uma sanção financeira fortíssima, feita para desestimular totalmente esse tipo de venda. E não era só nesse caso. Outras ações também levavam à liberdade automática. Vender alguém para fora da comunidade, para a diáspora, ou seja, para fora da terra de Israel, também era proibido. E o que é mais impressionante, a própria terra de Israel funcionava como uma espécie de santuário. Se uma pessoa escravizada conseguisse chegar lá, a liberdade dela era garantida por lei. E a base bíblica para isso é bem explícita. A Torá proíbe devolver alguém que busca refúgio. O Código do Rambam pega esse princípio e aplica diretamente a uma pessoa escravizada que consegue chegar na terra de Israel. O lugar se tornava, na prática, um porto seguro para a liberdade. Agora, a gente entra numa das partes mais complexas e assim até meio contra-intuitivas do código. O status de alguém que era, paradoxalmente, meio escravo, meio livre. Imagina só uma pessoa cujo status legal é dividido no meio. Parece estranho, né? Mas era uma realidade jurídica que podia acontecer. E aí, como é que um sistema lida com alguém que não é nem totalmente livre, nem totalmente escravo? O curioso é que essa situação paradoxal não acontecia por causa de um documento, a gente já viu que o documento tinha que ser total, mas sim por uma transação financeira. Se um proprietário aceitasse metade do valor de compra de uma pessoa, ela caía nesse limbo jurídico. Mas por que essa situação era um problema tão grande para o sistema legal? O código via isso como algo insustentável. Mas a urgência para resolver a questão dependia de um fator bem específico. A grande diferença estava nas obrigações religiosas. Um homem nessa situação ficava num beco sem saída. Não podia se casar nem com uma mulher livre, nem com uma escrava. Isso impedia de cumprir o mandamento fundamental de ser fecundo e multiplicar-se. Por causa disso, o tribunal intervinha e forçava a libertação total para resolver o impasse. Já no caso da mulher, como essa barreira religiosa não se aplicava do mesmo jeito, o status dividido dela podia continuar a não ser que outros fatores, como maus tratos, entrassem em jogo. Bom, e isso tudo levanta outra questão inevitável, né? E a próxima geração? Como é que o status legal passava para os filhos?
Aqui a regra era muito clara e seguia a linhagem materna. O status da criança era definido inteiramente pelo status da mãe. Ponto. Se a mãe era escrava, o filho nascia escravo, não importava quem fosse o pai. Se a mãe era uma mulher livre, o filho nascia livre. Até agora a gente focou bastante na letra da lei, mas o Rambam vai muito além e dedica uma sessão inteira ao que ele considerava o dever moral de um proprietário. É um código de ética que ele chamava de o caminho da sabedoria. E é aqui que a gente vê um contraste gritante. Legalmente, o trabalho exaustivo era permitido, mas, ao mesmo tempo, o Código do Rambam apontava para um caminho moral muito mais elevado, um caminho que proibia a crueldade e exigia um padrão de justiça e misericórdia que ia muito, mas muito além da obrigação da lei. E esse caminho da sabedoria não era só uma ideia abstrata. Eram ações concretas do dia a dia. Dividir a comida e a bebida, evitar qualquer tipo de humilhação e, o que é fundamental, ouvir e falar com gentileza. Mas qual era a base para esse código de ética? Essa citação do livro de Jó revela tudo. O fundamento não era só piedade, era um reconhecimento profundo de uma humanidade compartilhada, uma ideia de que todos foram criados pela mesma fonte. Era um chamado à empatia, baseado na igualdade fundamental de todas as pessoas perante o Criador. E isso nos deixa com uma reflexão final. É claro que o Código do Rambam opera dentro de um sistema social que, para nós, hoje, é inaceitável. Mas a tensão que ele mesmo cria entre o que a lei permitia e o que a ética exigia revela um esforço para injetar misericórdia e dignidade num mundo imperfeito. A questão que fica é o que esse conflito entre a realidade da lei e o ideal da ética nos ensina sobre a própria busca humana por justiça.